Agora a gente vai para os Estados Unidos e, essa notícia pode te interessar, hein? Diretamente. Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil. Essa medida, importante dizer, não deve afetar vistos de turismo. Vamos ver o que vai afetar então. Vamos chamar a Priscila Yazbek, de Nova York, porque ela tem as informações para a gente, para explicar. Olha, fala assim, nossa, suspendeu o visto americano para brasileiro. Já fica aí, o pessoal que está tentando ir viajar, etc., já fica em pânico. Mas não é bem isso, né? Boa tarde para você, Pri. É isso, Débora. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Devem ser afetados os vistos para imigrantes, ou seja, os vistos para as pessoas que desejam morar aqui nos Estados Unidos. Ainda assim, claro, uma medida que afeta os brasileiros, mas que não deve afetar os vistos B2, que são aqueles vistos de turismo, ou seja, vistos para pessoas que desejam visitar os Estados Unidos de forma temporária. O que diz o comunicado do Departamento de Estado? Diz que vai ser suspenso o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em valores inaceitáveis. Eles também dizem que o congelamento vai permanecer em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que os novos imigrantes não vão extrair riqueza do povo americano, nas palavras do Departamento de Estado. E eles falam que a suspensão afeta dezenas de países, citam especificamente Somália, Haiti, Irã e Eritreia, e dizem que esses imigrantes frequentemente se tornam um encargo público para os Estados Unidos, e diz também que os Estados Unidos estão trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A CNN confirmou que entre esses países está incluído o Brasil e também disse que a suspensão se aplica a vistos de imigrantes, ou seja, pessoas que desejam morar nos Estados Unidos, como os vistos de trabalho, e não se aplica a vistos de não imigrante, como os vistos de estudantes, de turista ou de trabalho temporário. Portanto, não se aplica a quem pretende vir aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, mas vale lembrar que existem outras restrições que o governo Trump já havia imposto anteriormente a alguns países que estão banidos totalmente, inclusive de assistir a Copa do Mundo, entre eles, por exemplo, o Haiti e outros países que foram afetados em medidas anteriores. A pausa vai começar no dia 21 de janeiro, segundo um funcionário americano disse à CNN, e o porta-voz do Departamento de Estado disse que o Departamento de Estado vai usar a sua autoridade para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que se tornariam um ônus para os Estados Unidos. Eu conversei com fontes do governo brasileiro que disseram que não foram comunicados, o governo brasileiro não foi comunicado oficialmente sobre essa medida e que eles estavam aguardando mais detalhes para entender quais são exatamente os tipos de vistos afetados. E inicialmente a gente fez um questionamento quando havia apenas a notícia da Fox News, que foi o primeiro veículo a divulgar essa informação, e eles falaram que iam esperar e aguardar um comunicado oficial para tomar algum tipo de ação ou emitir algum tipo de reação, mas até o momento isso não aconteceu. A Fox, que obteve acesso ao memorando que foi enviado aos consulados, disse que a orientação para os consulados instrui os funcionários a negarem vistos a candidatos que vão provavelmente depender de benefícios públicos, levando em consideração, por exemplo, fatores de saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e também a possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo. Portanto, candidatos idosos, pessoas com sobrepeso seriam, segundo essa orientação que foi passada aos consulados, candidatos que devem ter os seus pedidos negados, assim como aqueles que já receberam anteriormente assistência financeira do governo. Vale falar, Débora, que existe uma lei, a Lei de Imigração e Nacionalidade, que já permite há um bom tempo, algumas décadas, que os funcionários consulares considerem alguns requerentes inadmissíveis por motivos de dependência de assistência pública. E aí houve uma interpretação diferente dessa lei de acordo com o governo de turno. Então, no governo de Donald Trump anterior, em 2019, por exemplo, o governo Trump aumentou em muito a gama de benefícios que seriam considerados nessa lei para negar o visto para uma gama maior de pessoas que tentam vir aos Estados Unidos. Depois, no governo Biden, alguns benefícios foram tirados dessa lista, então permitindo que mais estrangeiros conseguissem o
visto, mesmo tendo alguns benefícios que não seriam considerados dentro dessa lei. E agora, o que esses funcionários estão dizendo do governo americano, inclusive para a CNN, é que as exceções à nova pausa agora vão ser muito limitadas. Então, essas pessoas que precisam de algum tipo de apoio em termos de saúde não vão ter mais a possibilidade de conseguir esse visto para morar nos Estados Unidos. Um outro foco também, vale falar, é a Somália, que tem atraído a atenção das autoridades americanas por causa de uma fraude que aconteceu em Minnesota e também é um dos destaques aí dessas notícias que estão relacionadas a essa revogação de vistos. Vale falar que também em novembro o Departamento de Estado já tinha emitido um memorando, a gente chegou a falar sobre isso aqui no 360, justamente falando sobre esses estrangeiros que podem ser considerados um encargo para os Estados Unidos, que tem algum tipo de comorbidade. Então isso já tinha sido falado anteriormente e o governo Trump também já tinha dito que ia restringir as solicitações de imigração, incluindo pedidos de green card, de cidadania americana, para imigrantes de 19 países não europeus, isso em dezembro ainda, falando sobre preocupações com a segurança pública e dizendo que o governo Trump não iria mais aceitar pessoas do que ele chamou de terceiro mundo. Isso gerou bastante repercussão na época. Ele também chegou a falar que os somalis são lixo e que eles não queriam, e que os Estados Unidos não queriam esses imigrantes, esses estrangeiros no país. Então essas são várias das medidas que se somam de cerco aos imigrantes. E aí, só para trazer uma informação que é a mais atualizada, mas é do meio do ano passado, houve uma redução de fato do número de imigrantes nos Estados Unidos. Então, em janeiro, os Estados Unidos tinham batido um recorde de 53 milhões e 300 mil imigrantes, ou 15,8% da população, e depois das medidas adotadas pelo governo Trump, esse percentual caiu para 15,4% e foi para 51,9 milhões de imigrantes. Então, essa é uma das principais promessas de campanha do governo Trump, de fato, reduzir a imigração, e com essas medidas que são consideradas, inclusive, medidas drásticas por alguns especialistas, Donald Trump de fato tem conseguido reduzir o fluxo de imigrantes. Só uma última informação, Débora, estou vendo aqui a resposta de uma fonte do governo brasileiro que falou que eles vão precisar, que eles estão aguardando de fato o governo americano esclarecer o alcance dessas medidas e que o grande fluxo do Brasil para os Estados Unidos é mesmo de visto de turistas, né? Não tanto de vistos para pessoas que desejam morar aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você, Débora.